Olá, queridos alunos. Vou trabalhar aqui nesse vídeo a nossa primeira aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então eu fiz aqui uma sequência de 8 aulas, onde eu procuro, de uma maneira resumida e clara, trabalhar todo o conteúdo que está lá no edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então vamos aqui analisar o conteúdo de informática, tá? Então eu fiz aqui 8 slides. O primeiro deles eu trabalho com a parte de hardware, ou seja, com aquela parte física do computador. O hardware é a parte que você pode tocar nele, né? Que é a CPU, o teclado, o mouse, o monitor. São componentes que a gente tem como ver fisicamente, como colocar ali, como pegar na mão. Isso é parte do hardware do computador, tá? Então, todos os componentes que a gente tem aí, como um scanner, como uma impressora, o mouse, o teclado, a CPU do computador, a fonte de alimentação, são circuitos chamados de hardware. Bom, o que temos aí basicamente então nesse hardware? Isso pode se aplicar a qualquer componente, tá? A qualquer processamento, não precisa ser exatamente computador. Nós temos um processamento de informações. Nós temos a entrada de dados, onde os dados são recebidos. A entrada de dado é teclado, é uma câmera, webcam, um microfone. Tudo isso entra os dados ali, entram as informações. Essas informações são processadas pela CPU, pelo computador, e pode ser um outro equipamento também, e ao mesmo tempo sai essas informações. Essas informações, elas, após processadas, elas são entregues ao usuário. Pode ser no display, num alto-falante, pode ser através da tela, pode ser através da impressão, da impressora, e temos que ter também um armazenamento de dados, onde a gente armazena essas informações, tá? Então, um computador basicamente é isso. E pode ser até um outro circuito. Por exemplo, eu tenho aí um equipamento que controla uma caixa d'água, por exemplo. Ele vai pegar a informação, se a caixa está cheia ou está vazia. Se tiver vazia, ele manda ligar uma bomba d'água que vai jogar água dentro da caixa. Quando a caixa está cheia, ele desliga a bomba. Então, isso basicamente é um processamento. Tá? Ele também é um equipamento que faz uma entrada de dados, ele vai processar esses dados e ele vai sair desligando a bomba. Tá? E o armazenamento ele precisa ter, porque se a gente desliga a energia, desligou tudo, ele tem que desligar. E depois, quando liga novamente, ele tem que saber fazer isso novamente. Tá? Então, existe um armazenamento de informações que ficam lá guardados para que ele possa depois processar essas informações. Tá? Sempre que você liga, você não perde essas informações. Bom, o diagrama em blocos ajuda um pouquinho a gente a interpretar isso. Ó. Aqui nós temos a entrada de dados, as informações. Nós temos aqui o processamento de dados na CPU e a saída de dados nos dispositivos de saída. E ao mesmo tempo que a gente armazena essas informações. Vamos abrir um pouquinho mais esse diagrama em blocos para poder ficar mais fácil o entendimento. Aqui as entradas. Ó. Quais são as entradas? Nós temos aqui o teclado, nós temos o scanner, por exemplo, o webcam, microfone, captura de vídeo. Temos aqui também um dispositivo de leitura de código de barras, por exemplo, no mercado, onde aponta ali uma leitura de código de barras. Aquilo é um dispositivo de entrada também. Tá? Vamos entregar essas informações numa CPU, que vai processar e entregar aqui na saída. Temos aqui o monitor, a impressora, caixa de som, indicadores luminosos. Um dispositivo que pode aparecer também, em alguns concursos apareceu, que é o plotter. Plotter é uma impressora, só que uma impressora grande, para imprimir aqueles banners que ficam em propaganda. Ou até aquelas painéis, letreiros e tal. Aquilo é chamado de plotter.
Então são dispositivos de saída. Está aqui monitor, impressora, a caixa de som transforma em som novamente. Bom, temos aqui na CPU, depois nós vamos trabalhar a memória RAM e a memória ROM, que são a memória RAM, a gente também utiliza ela, então ela tanto é entrada quanto ela é saída. E a memória ROM não, ela é apenas uma memória de leitura, então a gente não grava nada nela, ela é somente uma leitura. E temos aqui o armazenamento de HDs, pendrives, tá? DVD, antigamente usava o DVD para gravações, então aqui é um dispositivo tanto de entrada quanto de saída, porque tanto você coloca os dados ali, como você também retira os dados de lá. Tá, aqui está uma foto de uma CPU, tá, de um computador, uma unidade central de processamento. Temos aqui alguns exemplos de memória RAM, aquelas plaquinhas que a gente vai colocar lá, que a gente até pode aumentar, pode modificar com o tempo. Tá, a memória ROM, que é Read Only Memory, uma memória somente de leitura, ela fica lá soldada na placa, tá, que eu mostro aqui. Ela não é retirada, a gente não troca ela, não modifica. Ela fica lá dentro do computador. Aqui está um exemplo de uma CPU, um gabinete, onde nós temos lá dentro uma CPU, onde vem todos esses equipamentos, tá? Todos esses hardwares são colocados lá dentro. Então aqui nós temos a fonte, nós temos aí o HD, tá? As placas de vídeo, a placa de vídeo pode ser um board, pode ter uma placa de vídeo também que não seja, tá? As entradas aqui, o DVD, se tiver uma unidade de DVD também está aqui ligado nessa CPU. E os periféricos, eles são os dispositivos de hardware que a gente liga nessa CPU. Então nós temos aí alto-falante, as caixinhas de som, nós temos o monitor, temos o teclado, temos o mouse, que a gente interliga nessa CPU. Tá? Bom, aí nós temos aqui a classificação dos periféricos. Periféricos de entrada, que são os teclados, mouse, etc. Os armazenamentos, que nós temos o pendrive, nós podemos ter um HD externo. E nós temos os periféricos de saída, que são o monitor, a impressora, tá? Pode ser até mesmo o próprio HD externo, também ele é de saída. Aqui ó, o exemplo do teclado com periférico de entrada, poderia ser um mouse, um microfone. Temos aqui o HD e o SSD. Esse SSD é mais moderno, ele é para uma maneira de você guardar os dados. E nós temos aqui a saída, que é o periférico de saída, o monitor, pode ser uma caixinha de som também. Para conectar esses dispositivos, a gente utiliza o que nós chamamos de USB. Normalmente, depende do tipo de entrada ou tipo de saída, mas o mais usual é o USB, que seria o barramento serial universal. A gente utiliza muito esse tipo de barramento. Então aqui, outro dispositivo interessante é o dispositivo da placa de rede. A placa de rede, ela é um hardware tanto de entrada quanto de saída. É através dela que a gente consegue conectar o computador à internet. Então essa placa de rede, a gente pode ligar o cabo e existe uma conexão Wi-Fi, que tanto ela é de entrada quanto ela é de saída. Mas a placa de rede, ela é um dispositivo que se cair no concurso, a gente analisa ela como um dispositivo tanto de entrada quanto de saída, tá? Porque ela tanto recebe informação, né, download e upload. A gente tem as duas opções. Bom, vamos analisar aqui algumas questões que eu gosto sempre de colocar uma aula, falar de um assunto e colocar também uma opção dela, tá? De questões que podem aparecer aí. Eu tirei aqui de outros concursos que tiveram das polícias civis de vários estados, tá? Sem os periféricos, um computador é apenas uma caixa de processamento de alta potência. Os periféricos de um sistema de computador são constituídos pelos dispositivos de entrada, saída e armazenamento secundário. No texto acima, as palavras em itálico são representadas respectivamente pelos seguintes dispositivos.
Bom, aqui ele coloca entrada, em itálico, saída e armazenamento. Bom, entrada, vamos lá. Letra A, impressora. Impressora já é uma coisa que vai apresentar um resultado, então ele já é de cara de saída. Ela não é nunca de entrada. Então a letra A ela podemos riscar ela de cara. Leitor de código de barras. Ó, leitor de código de barras, sim, ele é de entrada, ele faz a leitura de entrada. Plotter, cara, esse plotter é o que eu falei com vocês. Ó. Plotter, ele é uma impressora, então ele já é uma saída. Aqui é uma questão que ficaria em dúvida, né? O aluno fala, plotter, o que é plotter? Não é muito usual utilizar plotter. Então, plotter, ele é um dispositivo de saída. Então, a letra C a gente já eliminaria. A e a C. D, teclado. Teclado é entrada, a gente digita nele. Tela sensível ao toque também. Tela sensível ao toque também é um dispositivo de entrada. Então, aqui já estaria na primeira opção marcado a e a C já teria descartado de vez. Bom, agora vamos então ver a saída. Bom, dispositivo de... A letra B, porque a já morreu, né? Já foi embora. Dispositivo de reconhecimento de voz. Não, dispositivo de reconhecimento de voz é uma entrada de informações, não é saída. Então aqui a letra B também já estaria fora. A letra C a gente já descartou e temos o D, ó, scanner. O scanner ele faz a leitura de alguma coisa, então ele também não é um dispositivo de saída. Então aqui só restou mesmo a letra E, porque plotter é uma impressora, um dispositivo de saída. E para confirmar, armazenamento secundário. O disco rígido é um armazenamento secundário. Tá? Então ficaria correta a resposta letra E. A gente já observa aqui. Tá? A fita magnética também é um dispositivo de armazenamento secundário, mas aqui o que está errado é o plotter. O CD-ROM também é um dispositivo de armazenamento. O disquete, bem mais antigo, também seria. Então aqui o disquete seria, mas a gente já tinha descartado devido a ser uma impressora, um dispositivo de entrada. Então está aí a resolução dessa questão. Acerca dos componentes de um computador, analise as seguintes afirmativas. 1. A memória RAM é importante para o armazenamento de dados, mas não tem relação com o desempenho do computador. Bom, a memória RAM é uma memória de acesso aleatório. Ela quando desliga, ela apaga, mas a gente precisa dela para o computador trabalhar bem. Tanto que um dos requisitos dessa memória é que ela seja mais alta. Hoje nós estamos aqui no ano de 2021, né, final de 2021, hoje uma memória RAM acima de 8 GB, 12, 16, é uma memória já muito boa, tá? Porque eu tenho que colocar a data, porque com o passar do tempo ela vai provavelmente se tornar maior, né? Então hoje um computador de 8 GB a 16 GB já é razoável, já dá para trabalhar bem na maioria dos programas. Então ela tem relação, muito cuidado com esse não aqui, ó. Tá? Não tem relação, quando tem um não ele troca, muito cuidado com não, com apenas. Então aqui nesse caso ela está errada, porque esse não aqui ele atrapalha a questão. A memória RAM é importante para armazenamento de dados? Porque a gente utiliza ela é utilizada para armazenar dados. Mas não tem relação com o desempenho? Não, ela tem relação. Se você tiver uma memória RAM muito baixa, tem programas que não vão rodar bem ou não chegam nem até rodar com a memória que você tiver. Um disco rígido, um HD, né, o disco rígido é um HD, com capacidade até 1 milhão de bytes, né, 1 milhão de bytes é 1 megabytes, é atualmente um dos discos de maior capacidade. Não, nós estamos em 2021, tá? Outubro, novembro de 2021. Tá, 1 milhão de bytes é muito pouco, é 1 megabytes. Então, aqui eu tenho um detalhe a colocar. Hoje nós já temos HD de 1 tera, que é mais de giga. Tá? 1 terabyte, 2 terabytes, 1 terabyte e meio, então é muito pouco. Então essa também vai ser falsa. Um detalhe aqui, que eu faço uma crítica, é que normalmente quando a gente trabalha no sistema binário, a gente não usa 1 milhão. Tá? Ele botou 1 milhão, tudo bem, mas normalmente se eu fosse mudar de unidade aqui, eu nem poderia dizer que isso aqui é 1 megabyte, porque 1 megabyte seria 1 milhão e 24 mil. Então muito cuidado aqui, mas tudo bem. Ele colocou 1 milhão de bytes, a gente
teria que analogia próxima de 1 megabyte, que seria um pouco menos que 1 megabyte, porque 1 milhão de bytes não é 1 megabyte, tá? Só um detalhe aqui. O monitor é considerado um dispositivo de saída de dados. O monitor é um dispositivo. Então aqui só a número 3 está correta. Então seria a letra A, apenas a 3 correta. Uma observação que eu coloco aqui é o seguinte. O transistor, quando ele veio e substituiu a válvula, a gente teve possibilidade de reduzir muito os equipamentos. O primeiro computador era muito grande, era valvulado. A gente tem aí uma poderosa máquina portátil, até um smartphone muito poderoso. Por quê? Porque a gente tem uma redução de componentes muito grande. Com a tecnologia dos semicondutores, a gente conseguiu reduzir muito. Tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui uma observação que o Core i7 ele possui cerca de 730 milhões de transistores. Né? Então, imagina que reduziu bastante. Tá? Não esqueçam sempre que eu boto aqui o ano, porque hoje o i5 ainda está uma 10ª geração, em 2021 ainda é razoável. Mas nós já temos o i7 e temos o i9. Mas trabalha bem assim, ainda mesmo assim, a gente nem pode utilizar bastante eles, né? Tá? Outro detalhe interessante é que o computador trabalha com sistema binário, tá, gente? É só zeros e uns. Ele lá, na verdade, ele só entende tensão elétrica. Tensão alta, 5 volts, representa 1. Tensão baixa, abaixo de 2 e poucos volts, 0 volts, é 0. Então ele trabalha em cima de tensões, de valores de tensão baixa e alta. Então o que acontece? O sistema que utiliza aqui é o sistema binário, só tem 0 e 1 para ele. O nosso sistema é decimal, vai de 0 a 9. Então isso é uma diferença que a gente tem que observar. Tá? Então, por exemplo, quando o computador representa lá o número 3, ele está representando 1 e 1. Não é o 11, é o 1 e 1. Tá? Isso aqui no sistema binário é o número 3. Tá? Aqui o 5, 1, 0, 1. Então ele só trabalha com todos os números, todas as letras, é só combinações de zeros e uns. Tá? A menor unidade é chamada de bit. Esse 0 e 1 é um bit. Ou é o 0 ou é o 1. Tá? Que corresponde ao sistema binário. O byte, ele é o valor de 8 bits. Tá? Então aqui eu coloquei porque aquela primeira questão que eu trabalhei ali, eu comentei que 1 milhão de bytes, se eu vou mudar de unidade, eu tenho que observar isso. Tá? Um byte ele é o conjunto de 8 bits. Então, por exemplo, aqui, ó, o símbolo B, byte. Então, quando eu falo 1 kilobyte, que seria, a gente chamaria de 1000 bytes, ele na verdade não é 1000, ele é 1024. Tá? Porque a combinação do byte é somente zeros e uns, são 8 bits. Então, 1024 bytes. 1 megabyte seria 1.024.000 bytes. Então, ou seja, 1024 kilobytes. O giga é 1024 megabytes e 1 tera é 1024 gigabytes, tá? Que a gente já tem hoje tera, armazenamento com terabyte, então é 1024. Só essa observação que não é bem 1000, mas para vocês saberem que eu não poderia colocar lá aquele 1 milhão de bytes, ele não é 1 megabyte, tá? Ele não é, porque teria que ser 1024 kilobytes. Para vocês saberem. Bom, vou analisar aqui alguns equipamentos que podem aparecer, os nomes pelo menos, e vocês terem uma ideia do que se trata. Quando a gente fala de servidor, o servidor ele é um local onde vai estar ali conectado várias informações nele. Você pode armazenar uma página na internet, você pode colocar os seus arquivos ali dentro. Então o nome de servidor ele é utilizado para que você possa acessar através de vários computadores, tá? Então é muito comum num órgão público, por exemplo, numa polícia, você ter um sistema privado lá dentro para eles, tá? Que seja só utilizado por eles. Então eu tenho um servidor e os computadores daquela unidade, elas acessam esse servidor para trocar suas informações, tá?
Então é muito comum, inclusive, até de não estarem com acesso ao externo. Então, muito dificilmente externamente você consegue entrar dentro do servidor deles. Até para você ter mais segurança, evitar invasão, né? Informações sigilosas e tal. Bom, aqui está uma imagem aí de um servidor, onde a gente armazena as informações e vários computadores eles podem acessar esse mesmo servidor. Então, se eu estou fazendo um trabalho no meu computador aqui, ele está salvo lá no servidor. Então, se der algum problema aqui, eu tenho como pegar. E aí, outra pessoa também precisa daquele documento, ela pode acessar lá e modificar também. Porque o programa lá, o seu documento está salvo no servidor, não está na sua máquina. Desktop. O desktop é o equipamento de mesa, é esse que a gente coloca fixo, muito utilizado aí nas repartições, né? Ele é um pouco mais barato de você montar, ele tem uma arquitetura melhor, você pode colocar mais coisas e você tem uma vantagem no desktop que você pode fazer um reaproveitamento, você pode fazer um upgrade. Ou seja, você pode melhorar as configurações dele com o passar do tempo, por colocar mais memória, melhorar a fonte, melhorar alguns HD e tal, você pode modificar. Então é uma vantagem, apesar de que a gente tem que comprar um monitor, ele não vem com monitor, então você tem que montar ele, colocar teclado, mouse, monitor, a CPU, mas ele tem essa vantagem. Você pode colocar depois outras placas para melhorar o desempenho dele com o passar do tempo. Bom, o laptop ou notebook é aquele mais fácil de ser levado. Então ele é normalmente um pouquinho mais caro. As configurações dele, comparado ao desktop, é um pouco inferior para a faixa de preço. Então se eu quero um laptop mais sofisticado, provavelmente eu vou pagar muito mais caro do que um desktop com as mesmas configurações, tá? No entanto, é muito mais fácil de levar, pode se movimentar, levar para aqui, levar para lá. Então essa é a vantagem dele, ele se torna portátil. Netbook é uma versão mais simples do que os laptops e os notebooks, tá? Você às vezes pode ter um pequeno netbook para você poder fazer uma apresentação, você conectar na internet, você viaja, quer levar uma coisa na mão muito mais fácil. Então ele tem menos memória, menos recursos, mas você consegue transportar com mais facilidade. Ele é um pouquinho melhor que um tablet, né? Ele é um pouquinho maior, tem mais recursos, então você pode rodar esses programas principais que a gente usa. Então é bem interessante. E ele é um pouquinho mais barato também, mas nesse sentido, né? Tá? Aqui está um desenho de um netbook. O Palmet e o tablet. O tablet ele é um pouquinho maior que um smartphone. O tablet, eu acho que a tendência é ele perdeu muito o mercado. Então há uma grande dúvida se o tablet ele vai continuar sendo usado por muito tempo. Ele ficou muito reduzido porque o tablet ele não é grande igual um computador, igual um notebook, e nem é pequeno igual a um smartphone. Então o tablet ficou muito reduzido assim, a poucas aplicações. A gente não tem uma venda tão expressiva. Ele não está recebendo os mesmos investimentos que a gente tem do smartphone. O smartphone hoje, praticamente a gente faz quase tudo com ele. Praticamente tudo, né? E pode levar, pode usar como telefone, pode editar documentos, pode fazer praticamente tudo com ele. Bom, eu peguei aqui um anúncio de um notebook. Tá? Veja que eu peguei aqui o preço dele, mais ou menos em média, e a data, porque a data aqui para a gente é significativo, porque com o passar do tempo, o computador vai ficando obsoleto, vão aumentando as características dos componentes, das placas e memórias e processamento. Então eu tive que pegar aqui uma data para vocês terem uma ideia, como é próximo do concurso. O concurso vai ser em fevereiro de 2022, aqui eu estou fazendo uma aula em 2021, em outubro, novembro, então, para vocês terem uma ideia. Características, bom, eu peguei aqui as características principais, que eles podem perguntar alguma coisa a respeito disso. Entrada tipo C,
USB tipo C. Essa entrada tipo C são as entradas que a gente está utilizando muito agora nesses telefones mais novos, da linha Android. Motorola, Samsung, LG, é o que você está utilizando hoje. Tá? É um conector tipo C que alimenta esses aparelhos. Então, muitos agora estão vindo também o próprio computador com essa conexão, que ficaria similar a esse telefone. Claro que o iPhone ele tem uma conexão própria que não é a mesma desse tipo C. Duas portas USB 3.0 e duas portas USB 2.0. A porta USB tem que ter bastante. Praticamente tudo a gente utiliza uma porta USB para muitas coisas. Eu, por exemplo, se for trabalhar, você tem que ter praticamente um hubzinho de USB. Tá? A porta USB 3.0, ela geralmente vem com a cor azul. Você tem ali uma indicação com essa cor. E o outro geralmente vem com uma cor branca. Aumenta a velocidade. A USB 3.0 ela tem uma velocidade de comunicação maior. Leitor de cartão SD MMC, são aqueles cartões de memória. Observa aqui no cantinho aqui. Você pode tirar de uma máquina de foto, de uma filmadora e colocar aqui, conectar direto, sem precisar adaptador. HDMI a gente utiliza para ligar um monitor externo. Então um monitor, um projetor, um data show. Então você utiliza a conexão HDMI. Ela tanto leva áudio como leva vídeo. Bluetooth 4.0 é interessante, não, tá? O laptop, o notebook eu gosto do Bluetooth, que você pode usar o Bluetooth para fone, para conectar uma caixinha amplificada, é bem interessante. Tá? Normalmente é a conexão que tem no telefone, tá? Mas nem todos os computadores têm essa conexão. O wireless é bom, hoje a gente já tem máquinas, tá, que tem um wireless legal, que conecta com uma velocidade boa. Normalmente, quando a gente quer uma conexão boa, a gente liga o cabo direto lá no seu provedor. Resolução Full HD, é uma resolução boa de imagem, uma qualidade boa de trabalho. Esse CPU aqui é o i7. Hoje, nessa data, um i5 trabalha bem na maioria dos casos, tá? Mas aqui ele já é um i7, nós temos até o i9 hoje disponível. Então é um bom processador. Memória RAM de 16 GB, normalmente é o máximo que a gente tem nesses equipamentos hoje, ainda nessa data. Tá? Apesar de que 8.600 é um pouco puxado, né? É um laptop com preço um pouquinho acima da média. Normalmente você pagar aí 2, 3 mil, imagina, tá bem acima. Mas a memória RAM de 16, para quem trabalha com edição de vídeo, por exemplo, renderizar vídeo, filmagem, é importante você ter essa memória de 16 aqui. 12 já dá para trabalhar bem. 8, abaixo de 8 já fica um pouquinho mais complicado se você trabalhar com vídeo, tá? DDR4 é o tipo da placa da memória RAM, porque você pode substituir. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu comprei um laptop que tenha duas memórias de 4 GB, 8. Eu posso comprar uma memória de 8, tiro uma de 4, coloco uma de 8, eu somo as duas. Eu fico com 12. Então a gente pode fazer ou duas de 8, fica com 16. Tá? Tamanho da tela, esse aqui é um pouco grande, 15.6 polegadas, a 14 polegadas é um pouco menor, ele aqui já é um pouquinho maior. Formato 16:9 é o formato de cinema, não é quadrado. Esse aqui já vem com uma placa de vídeo, uma GeForce MX 130. Para quem trabalha com vídeo, com jogo, é bom. A placa de vídeo ela ajuda muito no processamento das imagens mais carregadas, mais pesadas. Então isso aqui é um elemento interessante para quem trabalha com vídeo, né? Quem não trabalhar com vídeo não tem problema. Esse armazenamento já é um SSD de 480 GB, então ele não usa HD. O HD ele é magnético, ele tem um motor, tem um disco rígido que roda. Então o HD ele tem muita desvantagem em relação ao SSD. O SSD é um armazenamento sólido, são semicondutores, então magnetismo, a velocidade de conexão dele é muito maior, né? Então ele é muito mais, em tese, ele vai ser muito mais duradouro, apesar de ser uma tecnologia que a gente está observando agora. Tá? O HD,
por ter mecânica, imagina disco rodando, magnético, tudo isso faz com que ele seja um equipamento que está mais sujeito a você ter problemas, a você queimar. Se for um campo magnético muito forte, pode até apagar as mensagens. Tá? O motor ali com o tempo, por mais que seja uma tecnologia boa, com o tempo vai dar problema, tá? Fica ali girando uma velocidade alta por muito tempo. Então essa tecnologia SSD ela vem substituir o HD normal, tá? Ele é físico, ele é através de semicondutores, aumenta a velocidade e é um pouquinho mais caro no momento. Então, em relação aqui, um SSD de 480 GB provavelmente vai custar o preço de um HD de 2 TB, vamos dizer, mas a qualidade é maior. O Wireless dupla faixa, 2.4 GHz e 5 GHz. Tá? Esses 5 GHz não são todos, os smartphones já vêm com 5 GB. Funciona um pouco melhor, a velocidade é maior. Então, esse aqui já vem com 5. Não são todos que pegam 5 GHz. A maioria comum pega 2.4 GB. O sistema operacional, ele é Linux. Tá? É um sistema, a gente aqui no concurso vai trabalhar com Windows. O concurso ele não trabalha com Linux, trabalha com o Windows. Tá? Ele pede lá no edital, na programação dele. Não possui porta de rede via cabo e leitor de CD. Então, olha, esse aqui ele já nem tem mais a função do cabo. Como ele tem uma conexão Wi-Fi muito boa, ele trabalha só com a conexão Wi-Fi. Tá? Aí tem 5 GB, então não tem mais a conexão via cabo, mas é uma conexão Wi-Fi boa. E não tem mais leitor de CD, então aqui quase não tem mais DVD nesses computadores portáteis. Tá? Bom, vamos analisar uma questão que trata sobre isso, tirada de um concurso. Em uma loja de eletrônicos em Dores do Indaiá, Minas Gerais, o gerente da loja divulgou o seguinte anúncio de venda. Notebook Intel Core i7, 4 GB, 1 TB, 1 TB também, R$ 3.600. Neste anúncio estão as principais características do notebook. Ele já dá uma sequência. Isso aqui é interessante, eu quis trazer porque já dá para a gente deduzir o que é cada informação daquela. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos componentes, cujas propriedades estão relacionadas no anúncio. Bom, Intel Core i7, isso aqui é um processador. Tá? Quando falar i5, i7, i9, i3, Intel Core, tá? É tudo processador. Tá? Então aqui a gente já elimina a letra B, não é uma memória RAM. Então é um processador, então a gente fica com a A, com a C e com a D. 4 GB, aqui a gente tem 4 GB e 1 TB. 1 TB já indica que, se você quiser pular a 4, eu não estou em dúvida. 1 TB é o HD. Tá? A única coisa que tem 1 TB no computador assim, tão grande é o HD. Tá? Então é o disco rígido ou hard disk, o HD. Então a terceira eu já sei que é disco rígido. Ó. Então poderia ser a letra A, a letra B e a letra D também. Disco rígido também. Então eu sei que a definição vai estar nessa do meio. Então aqui o processador está ok e disco rígido está ok. Aqui eu já elimino a C também. Então a B eu já tinha eliminado, a C já tinha eliminado. Então o que vai acontecer aqui? A dúvida vai estar no 4 GB. Esse 4 GB é a memória RAM, tá, gente? A memória RAM é importantíssima. Você tem que saber a memória RAM que você quer. De acordo, aqui é 4 GB. É uma memória RAM hoje, para 2021, em outubro, ela já é um pouco baixa. Você precisa ter uma memória no mínimo de 8, tá? De 6, de 8, de 12, de 16. Então a resposta certa é a letra D. Processador, memória RAM e disco rígido. Tá? Então normalmente essa sequência. Quando tem um valor muito alto, é geralmente o HD. 500 GB, né, 512, 1 TB, você já sabe que é o HD ou pode ser um SSD. O SSD hoje no mercado, como ainda é muito caro nesse ano, provavelmente mais que 480 vai ser difícil. Ainda mais com esse preço você não vai conseguir comprar. Então só para vocês terem uma ideia aí.
Dentre os dispositivos listados, assinale o que é um hardware. Gente, hardware é o que você pode pegar. Ele é um equipamento, tá? Então, o Windows Explorer você pode pegar? O Windows é o Windows. É um programa de computador, você não pode pegar ele. Então, ele não é um hardware. Tá? Aqui, o scanner. O scanner você pode pegar? Posso. É um scanner, é um equipamento que eu vou fazer uma leitura de um documento, de uma foto, eu vou escanear a foto. O Word, MS Word, Microsoft Word, é um programa, você não pode pegar. O Google Chrome também é um programa, né? Então você também não pode chegar e pegar esse aqui. Então a resposta aqui é a letra B. É uma questão até bem tranquila, tá? De você. Depois eu vou mais à frente, tem uma outra aula que eu analiso a banca que vai fazer, a FGV que vai fazer esse concurso. Eu peguei dados de porcentagem que cai. Normalmente sempre cai uma questãozinha de hardware, tá? Pela maioria desses concursos que eu peguei, da Polícia Civil, de vários estados, eles sempre pedem uma questãozinha de hardware, tá? Então, fiquem atentos, pelo menos uma questão provavelmente vai ter. Bom, olha só, vamos ver aqui uma outra questão que também trabalha com hardware. A figura abaixo apresenta dois anúncios de computadores PC. Padrão de mercado extraído da internet. Então ele pegou o primeiro computador aqui, ó, computador desktop completo, Core PC Intel Core i5, 4 GB, HD, aqui já fala, HD de 500 GB, monitor 19,5 polegada, HDMI, LED, mouse, teclado, caixa de som, 1116 tal. Projetado, para desempenho, 4 GB de RAM, 4 HD de 500 GB, Intel CPU. Então aqui ele fala do computador 1. Vamos agora colocar o computador 2. Computador desktop completo, Easy PC, standard Intel Core i5, 8 GB, HD, tal, áudio, HD 5.1, é a qualidade do áudio, né? Monitor de LED, HDMI e 1195, tal, vem com alto desempenho, gabinete, 8 GB de RAM, então vamos lá, o que ele pergunta? De acordo, assinale a alternativa correta, tá? O computador, aqui você vai ter que comparar uma característica com a outra. Então, o computador PC2 possui o dobro do espaço rígido do 1, e tanto 1 quanto 2 são equipados com processamento Intel Core i5, com clock de 500 GB. Bom, primeiro que a gente tem que ver duas coisas, né? Bom, você aqui, primeiro espaço rígido, você tem que comparar os dois. O 2 tem o dobro do 1, vamos ver. O 2 tem 500 GB, ó, ele já fala aqui, HD 500 GB. O 1 tem HD 500 GB, são iguais. Então essa questão por si já está errada aqui, porque eles são iguais, eles têm a mesma capacidade. Então já está errado. Tá? E o processador é um Intel Core i5, ó, aqui é um Core i5 e o 1 é um Core i5, ali estaria um Core i5. Tá? Então a já está errada. Ambos os computadores possuem a mesma capacidade de memória principal, que é a memória RAM, e o computador PC2 possui disco com o dobro da capacidade do 1. Não, aqui a gente já viu que não possui o dobro. Então o PC aqui já matou aqui errado, porque essa aqui a gente já viu que é errado. Agora a capacidade não é igual, porque esse aqui tem 8 GB de RAM, o 2, e o 1 tem 4 GB. Então eu posso dizer aqui que o 2 tem o dobro de capacidade. Ambos possuem processadores da mesma marca e modelo, porém o clock do processador 2 é o dobro do clock. Bom, o clock, eles acho que nem falaram do clock, cadê? Ele nem coloca a frequência do clock aqui, então não é. Tá? O processador é um Intel Core i5, o processador de um, o outro é o Intel Core i5. Então eles possuem o mesmo processador. Mas o clock não, eles não dão essa informação. Você não tem informação do clock. Então a C também poderia deixar em dúvida, mas a C não é. Ele não fala qual é o clock dos computadores. O computador PC1 possui metade da capacidade de memória principal. Ó, PC1 possui metade da memória? Sim, a gente já viu.
Esse aqui, o PC1 tem 4 GB de RAM, memória principal é a memória RAM, e o 2 tem o dobro, tem 8. Tanto o PC1 como o PC2 possuem o mesmo espaço de HD, do armazenamento de vídeo? Sim, 500 GB. Então a letra D é a letra correta. Tá? As duas informações aqui batem. É interessante quando vocês forem fazer as questões, gente, passa uma olhada primeiro e não fica muito tempo naquela questão. Você olha a questão, analisa rapidamente, vê ali coisas que você vê que é um absurdo. Se você comparou, ele já não é, você já tira aquela questão de jogada. Depois você vai e passa para outra. No decorrer da prova, vai fazendo todas as questões que você acha que é mais fácil. E vai marcando. Aquelas que são mais complicadas, você já eliminou uma ou duas opções. Na volta, você retorna novamente para analisar com mais calma. Por quê? Isso evita que você perca uma questão fácil lá na frente. Deixa de ganhar um ponto certo e fica brigando aqui numa questão complicada. Então passa primeiro, verificou, aí na volta você para com calma, já vai ter uma ou duas que você já tirou, que já sabe que está errada. E se você tiver que fazer uma escolha, você vai ter uma escolha entre duas, por exemplo. Se um técnico de informática tiver posse de um microprocessador, uma unidade de memória e uma unidade de entrada e saída, será possível fazer um... Bom, ele tem o processador, o microprocessador, né, a unidade central de processamento, ele tem a memória e ele tem as entradas e saídas, ele tem o computador, ele tem um microcomputador. A ULA, unidade lógica aritmética, está dentro do microprocessador, está dentro lá do processamento. O hard disk é uma memória, uma unidade de memória de armazenamento, unidade de armazenamento lógico é o mesmo que hard disk. Então essa questão aqui é uma questão fácil, uma questão que ele já te dá de graça aqui. Uma questão até que você faz rápido, né? Bom, aqui eu coloquei uma questão que eu achei interessante, que ele fala um pouco das conexões. É interessante ter uma ideia desses conectorzinhos aqui, né? A coluna da esquerda representa o tipo de conector USB 3.0 e a da direita a especificação de cada um deles. Sobre o tema, enumere a coluna da direita e a coluna da esquerda. Esse aqui, gente, é uma USB que é usada para impressora, tá? Normalmente impressora usa esse conector. A2 é o conector normal, que a gente conhece, é o mais comum, tá? E esse aqui, a gente tem alguns dispositivos como HD externo, que utiliza esse tipo de USB aqui, de conector, tá? A gente vê aqui, por exemplo, no HD externo. Então vamos analisar aí a sequência. O USB, esse 3.0A é essa aqui, tanto é que é 3.0, geralmente vem com essa cor azul. Já indica que ele é o 3.0. Normalmente quando é branco é o 2.0. Então aqui é o USB 3.0A, é o comum, é o nosso do dia a dia. Tá? O micro B, esse micro B é o do USB do HD, geralmente o HD externo usa essa conexão. E, por fim, o B é essa conexão de impressora aqui, normalmente encontrada em impressoras. Então, a resposta certa é a letra D. 2, essa aqui é o 3 e essa aqui é o 1. Bom, essa aqui é uma questão grande, né? Bom, sobre o hardware, analise as afirmativas. Registradores são memórias de armazenamento temporário de dados na CPU, unidade central de processamento. Bom, eu ficaria na dúvida. Vamos lá, registradores. Bom, vamos dizer que essa aqui é uma questão difícil. Eu deixaria essa 1 aqui para analisar depois. Vamos adiante. As portas DisplayPort e HDMI podem ser utilizadas para conectar um monitor de vídeo a um computador. Sim, aqui é o HDMI. A gente utiliza display, vem de tela, vem de display, porta de display, né? Então pode ser utilizado. Essa 2 estaria com cara de certa. Tá? Vamos dizer assim, conectar monitor, tá ok. O processador possui um clock interno que define a velocidade de processamento, medido em gigabytes. O clock ele não é interno ao processador, tá, gente? O clock ele é externo. Você tem o clock, no circuito digitais você tem que ter um circuito de clock para que ele funcione. E ele não é interno ao processador, então essa 3 já estaria errada. O SSD é uma pequena unidade de armazenamento não volátil, não é volátil, ele guarda as informações,
que utiliza sistema magnético. Opa, sistema magnético é só o HD que utiliza. Então essa 4 ela estaria errada. Então o que eu tenho aqui é que a 2 estaria certa, tá? Então, e eu tenho aqui que a 4 eu tenho certeza que não está. Então a quarta não estando certa, já eliminei a A, já eliminei a B. Eu ficaria entre essas duas aqui, tá? Mas a 3, já com uma pequena noção, você já vê que o clock não é dentro do processador. Então já estaria fora, ficando só a letra D. Mas entendam que com essa questão, mesmo sem eu saber muito bem, eu já eliminaria essas duas, porque essa 4 aqui ela é a mais fácil. Que o SSD ele é um armazenamento eletrônico. Ele vem substituir o hard disk que é magnético. Tá? Então exatamente aqui eu já tenho essa facilidade. Eu já eliminaria a A e a B. Aí me sobraria essas duas para chutar. E aí eu poderia então diminuir a minha chance de erro. Bom, a figura abaixo apresenta especificação relacionada ao notebook. Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i5. 8 GB, 256 GB de SSD, 15,6 polegadas, placa de vídeo de 2 GB, Windows 10. As citações Intel Core i5 e 15.6 fazem referência respectivamente aos seguintes componentes de hardware, né? Bom, Intel Core i5 é processador. Já viu aqui algumas questões a processador. Nessa aqui, a gente já de cara, numa leitura rápida, já cortaria o A e a C. Já estamos entre duas. 15.6, 15,6 polegadas é o tamanho do monitor, é a diagonal, tá, gente? A medida da polegada de uma televisão, de um monitor, é a diagonal do monitor. Se você pegar uma fita e medir a diagonal, você vai encontrar 15.6. Então é o tamanho da tela do monitor de vídeo. Essa aqui é uma questão fácil, uma questão que mesmo se tivesse dúvida em alguma questão dessa, poxa, tamanho, você não ia errar, né? Você ficaria entre dúvida em duas, tá? Então, pelo menos, você já teria aqui, tanto em uma quanto em outra, você teria opção para duas. Ao ligar um computador, a inicialização de rádio é realizada, passando parâmetros para o sistema operacional. Esse parâmetro é o primeiro programa a ser executado em um computador determinado firmware. O tipo de memória responsável pela inicialização do computador é denominada RAM e DRAM. RAM é Random Access Memory. É uma memória que quando você desliga o seu computador, ela apaga. Ela é de acesso aleatório. Ela é volátil. Tá? Todos esses nomes, se vocês ouvirem, a RAM é isso. Volátil, é um acesso aleatório, desligou o computador, ela apaga. Então já não é nem a A nem a C. Nem a memória em massa. Tá? Seria, no caso, a nossa ROM. É a memória somente de leitura. Read Only Memory. É a memória somente para leitura. Tá? Firmware são programas que já está lá no computador ou está em qualquer máquina que quando você liga ela inicializa. Então quando você liga o seu smartphone, você não faz nada, ele automaticamente vai fazer várias leituras, vai rodar vários programas e ele vai te daria aquela coisa pronta para você utilizar. Aquilo ali é um firmware, ele vai rodar dentro da memória ROM do seu telefone e vai te dar o telefone pronto para uso. A respeito da utilização do pendrive como dispositivo de armazenamento, assinale a alternativa correta. O pendrive todos conhecem, tá? Ele é um dispositivo destinado a armazenar apenas arquivos de texto puro. Opa! Cuidado, hein, gente? Cuidado, hein? Com esse apenas, com o não e com apenas, ó. Pendrive é um dispositivo apenas para arquivo de texto, já apenas texto. Você não pode botar um vídeo, não pode botar uma foto, claro. Então essa A já está errada só nesse apenas aqui, nem precisa nem ler o resto. Você não pode botar só texto, você pode botar vídeo, você pode botar imagem, pode botar qualquer outra informação. Com um pendrive de 32 MB é possível armazenar sem compactação 16 arquivos de 1.24 terabytes. Bom, gente, aqui de cara você já vai saber o seguinte, já falei sobre a diferença das unidades, tá? Terabyte já é muito maior que mega. Mega, lembra que mega é 1 milhão. E terabytes e 1000 terabytes é muita coisa. Aqui de cara já está errado. Porque o pendrive sendo de 32 MB, você nunca vai conseguir botar nada de 1 tera.
Com o pendrive de 32 GB é possível armazenar 16 arquivos de 1.24 MB, 1.024 megabytes. É só você multiplicar 16 por 1000, mais ou menos. 16 por 1000 daria 16.000. Mais ou menos, estou falando 1000, mas não é 1000 que vocês sabem que é 24. Mas daria em torno de 16 gigabytes. Vai dar um pouco mais, porque você vai ter que multiplicar esse ponto 024 por 16 também. Mas você sabe que não vai passar de 20 GB, então pode. Aqui nesse caso vai caber. Pendrives não podem ser formatados? Podem, você até formata. Normalmente você tem que formatar ele, para ele poder ficar pronto para usar. Só que quando você formata, você perde tudo. E o pendrive não infecta com vírus? Ou não são? Sim, eles são infectados também. Tanto é que você passa um antivírus no pendrive quando você vai colocar para você não infectar. Entrada e saída ES ou input e output são também denominados periféricos. Eles permitem a comunicação de um computador com o exterior, possibilitando a entrada ou saída de dados, e podem ser classificados de 3 formas distintas: dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos mistos, entrada e saída. Tá? Então aqui eu comentei aqui durante a aula alguns componentes que podem ser tanto de entrada quanto de saída, né? Dos itens abaixo, quais são os dispositivos que tanto são de entrada quanto são de saída? Bom, gravador de CD e DVD. O gravador de CD e DVD, tanto ele lê o DVD, o CD, quanto ele grava. Então ele é entrada e saída. O teclado, gente, teclado é só entrada. Você digita, ele não sai nada, só informa alguma informação. Placa de rede. Quando eu falei de placa, eu falei que a placa de rede, tanto você envia informação quanto você recebe. Então ela é entrada e saída. Mouse. Mouse só entrada. Você não recebe nada pelo mouse. Você não lê nada no mouse. Então, mouse é só entrada. Então, aqui nós já temos o gravador de CD e DVD, temos placa de rede. Scanner. Scanner, ele só faz a leitura, ele também não coloca nada para fora, é só mesmo fazer leitura. Então, ele é só de entrada. Um monitor é só de saída. Você assiste alguma coisa, a não ser que seja touchscreen. Se ele for um monitor touchscreen, mas ele não fala nada aqui, que você pode tocar ali na tela e entrar com informação, ele seria entrada e saída, mas aqui não diz nada. Então aqui, para mim, é falso. Ele não é de entrada e saída. O disco rígido, o HD, sim, o HD ele vai, entra e sai. Então, qual seria? A letra E. O gravador, número 1, a placa de rede, número 3 e o disco rígido, 7. Não é uma questão difícil essa aqui. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas ela é tranquila, né? Não se esqueçam, gente, hardware é a base fixa do computador. Software são programas que nós vamos analisar na próxima aula. Então, vamos ficar por aqui, tendo em mente que hardware você pode pegar, é a parte física da máquina, não só do computador como de qualquer equipamento, que faz o processamento de informações e te dá uma resposta. Software são programas que você vai ter que utilizar, então nós vamos estudar isso na aula 2 e ficamos então com essa nossa análise da parte de hardware. Provavelmente nós teremos uma questão, tá? Dificilmente não vai ter uma questão de hardware, tá? Mas não acredito que tenha mais que uma, tá? Normalmente umazinha sempre tem. Então eu acho que aqui a gente fez um bom resumo. A parte de hardware não é complicado. Normalmente vocês terão facilidade de acertar essa questão, tá bom? Então, muito obrigado para quem ficou aqui até o final da nossa aula. E vamos então para a aula número 2 a seguir aí. Tá? Não percam, não deixe de se inscrever no canal, dê um like, ajude a divulgar. Todo o material no nosso YouTube é gratuito. O nosso objetivo é ajudar a fomentar o conhecimento. Então, apoia-se, vai no Apoia, se puder colaborar no nosso Apoia-se, ajuda muito a gente a produzir nossos vídeos aqui de maneira gratuita, né? Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima aula.